Bem-vindos à nossa live de número 68. Já estamos nos acelerando para a nossa live, a nossa sétima dezena de live. Já estamos próximo de chegar ali. Os shorts ficaram a coisa mais linda do mundo com essas na gravação. Bem melhor, porque teve aquele problema que eu contei pra vocês, né? Hoje nós vamos falar de uma coisa importantíssima, né? Que é valor, princípios e espiritualidade. A gente tem um modelo novo de rotação de conteúdo da live, que ficou também, ó, coisa mais linda desse mundo. E resumindo, os shorts ficou a coisa mais linda, porque agora gravando eu pego a qualidade máxima da minha câmera, e aí o que acontece? Pega a qualidade máxima, consequentemente os shorts ficam todos gravados na qualidade máxima também. Deixa eu até limpar esse óculos. Olha como que tá marcando. Pega na qualidade máxima, vocês vão ver um pouco a olheira que nós não estamos dormindo muito bem por enquanto, por causa da hamburgueria. Mas glórias a Deus. E aí, ó, áudio lindo, imagem linda. Bem melhor. Sensacional. As falas até ficou melhor. Por que, Samuel? Assim, desse jeito ficou melhor? Porque quando eu transmito ao vivo é muito legal, porque eu falo com vocês. Mas o problema é que eu tô andando de carro e eu cruzo a cidade de fora a fora. E nem toda a cidade o sinal do 4G é bom. Tem um lugar que não é bom. E aí o que acontece? Nesse lugar que não é bom, a imagem trava. E ela grava justamente a imagem travada. Poucos pixels. Quando a velocidade diminui, manda pouco pixel. E aí acaba consequentemente trazendo uma qualidade de vídeo inferior. Para o YouTube tem que estar de boa. Nós estamos crescendo aos poucos. Mas para o Instagram não é bom não. Para o Instagram precisa de uma qualidade melhorzinha. E para o TikTok também, o TikTok valoriza uma qualidade melhorzinha. Então não tem que fazer não. Daí a gente precisou fazer assim. Deu muito certo, mega certo. Deixa eu arrumar esse celular aqui. Ficou excelente, eu achei. E vamos dar início à live de hoje. Hoje a gente vai falar sobre princípios. Sucesso sem princípio não vale de nada. Basicamente não vale de nada. E é isso que a gente vai falar um pouquinho na live de hoje. Primeira coisa, deixa eu aumentar esse brilho aqui. Ou é o... Ixi, bugou tudo aqui. Meu roteiro está bugadinho aqui. Tá. Então hoje eu tô perdendo de 10-0 aqui pro roteiro. Calma aí. Vamos. Deixa eu fechar aqui. Gente, hoje eu tô meio lento, vocês vão ver. Eu tô levemente lento. Primeira coisa, Samuel, como que eu sei que eu tô trocando os meus princípios? Meus valores, meus princípios, eu tô jogando pra trás em troca de dinheiro, em troca de sucesso. Você tem que lembrar que os seus princípios e valores, eles não são coisas que vão te prender. Eles não te prendem. Pelo contrário, eles são o que vai proteger, são muros que vão proteger o seu sucesso. E toda vez que você passa por cima deles, é a mesma coisa você falando assim, ó, eu não preciso de você para sucesso. Consequentemente, os seus muros, você vai ficando sem muros. Toda vez que você negligencia os seus valores, os seus princípios, e os princípios, você negligencia a proteção desses muros. Consequentemente, você pode até ter um sucesso mais rápido, mas o que pode acontecer no futuro? Que vai acontecer no futuro, não é profetizando não, mas isso aí é estatística. A tendência é que você
realmente não consiga sustentar aquele sucesso e perca ele. Tenha insucesso mesmo, porque os seus muros que são o que vai defender ele. Pessoal, como que eu sei que eu não tô? A primeira coisa é negociar o inegociável. Se você aceitar propostas, sociedades ou atalhos que você sabe que ferem a sua consciência só para ver o saldo na conta subindo rápido, lucro sem honra é atalho mais curto para a ruína. Você tem que lembrar que você seguir valores e princípios é sucesso de longo prazo, é resultado de longo prazo e duradouro. Agora você passar por cima de tudo, não ligar para nada, é sucesso de curto prazo e insucesso e não duradouro. Sucesso de curto prazo e não duradouro. Não vai durar. Tem que lembrar disso. Segunda coisa, revitalizar a verdade. Às vezes a gente olha, se acostuma a contar mentirinha ali, mentirinha lá, só para fechar um contrato, fechar uma venda. Isso é mentira. Mentira. Você precisa revitalizar, você precisa restaurar a verdade no seu interior. Que é o quê? Nada de mentira, nenhum tipo de mentira. Verdade é só verdade. Por quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquele que se apoia na verdade, a verdade ela é duradoura, ela protege, ela cuida, ela se mantém você ao longo do tempo. Só a verdade é capaz disso. E aqui a gente fala constantemente aqui nas lives, né? Por que esse assunto hoje, Samuel? O que isso faz diferença na minha alta performance? O que faz diferença isso em eu realizar as coisas, realizar ou deixar de realizar? Muita diferença. Por quê? Não adianta nada a gente vir aqui, eu posso falar pra você, a gente sair sacrificando família, casamento, espiritualidade, honra, verdade, sai sacrificando tudo e ter um sucesso rápido. Mas o meu objetivo aqui é que você tenha sucesso enquanto você estiver vivo. E depois, né, na eternidade, continue levando. A eternidade já vai ser um sucesso. E para isso, você precisa de valores. Para isso, você precisa de verdade. E a segunda coisa é a fé de fachada. Você não pode ter uma fé de fachada. E ali no sábado falar um discurso tão maravilhoso lá, e o resto da semana toda, do domingo até sexta-feira, você simplesmente falar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, passar por cima, ser um leão que destrói toda a moralidade em troca de lucro, de realização da sua família, de acontecer, que as coisas têm que ser pra você. Não adianta nada ter uma fé dessa. Crer em algo desse jeito não adianta absolutamente nada. Entende? O que vai acontecer é que com o passar do tempo você não vai se sustentar. A palavra de hoje, que resumiria a live de hoje, é sustentar. Sustentação. Sustentar o sucesso. Sustentar fazer acontecer o que está acontecendo na sua vida. Porque não adianta nada você gastar tempo criando conteúdo, tempo malhando, tempo fazendo isso, tempo fazendo aquilo, e você perder todo o seu tempo porque você não teve uma base bem feita de valores, princípios e fé. Entende? É muito importante você desenvolver essa área da sua vida para que o seu sucesso seja duradouro. Por exemplo, a gente tá agora na nova etapa da hamburgueria, né? E o começo é sempre um teste de fé, um teste de valores, um teste
princípios. Sempre no começo de tudo, é isso. Foi no começo da outra vez que a gente abriu a hamburgueria. Foi no começo de quando eu fui me tornar pedreiro, trabalhar na obra, na construção civil, que eu entrei como ajudante, R$ 1.800. Foi um desafio. Se você se manter no seu caminho, no seu propósito, seguindo os mandamentos, seguindo os seus valores, valorizando as coisas certas, dando ênfase nas coisas certas, vigiando, se capacitando a cada dia mais, consequentemente o que vai acontecer? O sucesso ele vai se permanecer na sua vida, vai se manter constante e você vai conseguir sustentar a melhoria ao longo do tempo. Agora, se eu tivesse passado em cima de qualquer um, de tudo, vamos fazer para fazer acontecer, roubasse o meu patrão, meu primeiro patrão, roubasse meu segundo patrão, muito provável de eu não estar aqui, muito provável de eu não ter as oportunidades que eu tenho hoje. Hoje eu já não fico sem trabalho momento nenhum. É impossível, até porque as novas habilidades que eu desenvolvi, né? É praticamente impossível ficar sem trabalho. É só na decretação, só o único que é capaz de fazer isso na minha vida é Deus, porque Ele é soberano sobre todas as coisas na minha vida. Então o único que consegue autoridade hoje pra dizer não vai ter trabalho é Deus na minha vida. Pelo contrário, o resto, tudo está aí, tudo está construído aí, tudo foi construído aí em cima de princípios, de valores e que se permeiam, continuam aí e que vão continuar sustentando o que eu construí até agora e as novas coisas que a gente está construindo, o YouTube, a igreja, a hamburgueria, meu casamento, minha filha, tudo isso vai subsequentemente, a gente vai construindo cada vez mais em cima desses valores e a gente não vai perdendo. A construção é devagar, muitas vezes você respeitar os seus valores vai trazer uma, entre aspas, essa palavra não é legal de falar pra vocês não, mas você vai sentir que o mundo parece que o coleguinha do lado tá andando mais rápido que você. Você vai achar que o coleguinha do lado tá andando mais rápido que você. Mas rápido a que custo? Rápido a chance de perder tudo? Ou rápido a chance de... Ou rápido a custo de dinheiro? Ou rápido a custo de tempo? Às vezes o coleguinha do lado tá fazendo, tem valores, tem princípios, mas ele tá dedicando muito mais tempo que você. Ou às vezes ele tem valores e princípios, mas ele tá dedicando muito mais dinheiro que você. Olha lá. Tem que ficar atento a isso. E constantemente você isso avaliando que você não tá passando por cima dos seus princípios. Porque basta pouquíssimas vezes você passar e aí a corrupção vem rápido. A gente acha que corrupção é só dinheiro, é só de político. Não, corrupção é quando o homem se corrompe dos seus valores, da moralidade. Quando você decidiu algo no seu coração e em troca de dinheiro, em troca de lucro, em troca de recompensas, tesouros, você coloca aquilo para trás, larga aquilo para trás, isso é corrupção. Isso é a corrupção. Lembre-se disso. Samuel, mas eu não quero mais isso na minha vida. Eu tô sentindo que eu tô começando. Samuel, eu quero que as coisas durem na minha vida. Qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer na mudança de mentalidade de hoje? Princípios são fortalezas de proteção. Você tem que saber disso. Eu acabei de contar pra vocês, né? Vou até passar rápido por esse ponto. Toda vez que você olha, você tem que tornar os seus valores, os seus princípios como muralhas. Eles que defendem você.
Quando você fica dentro deles, eles defendem você de ataques, de coisas de fora, e defendem você de você cair no abismo do outro lado também. Então lembre-se disso. Trate os seus valores e os seus princípios como muralhas que te defendem do abismo e não passem por cima deles. Porque a partir do momento que você passar por cima deles, sabe o que vai acontecer? Aí você pode a qualquer momento cair pro abismo. Ah, não caí agora, mas a qualquer momento você pode cair. Segunda coisa, força da consciência limpa. Nada no mundo paga paz de deitar a cabeça no travesseiro e saber que você fez tudo que era correto, tudo que era certo, tudo, não passou ninguém para trás, fez tudo corretamente. Esse é o maior recompensa de tudo, de você seguir princípios e valores constantemente. É você ter a paz de saber que você fez tudo certo, do jeito certo, e que você não deve nada para absolutamente ninguém. Nada pode te acusar de absolutamente nada. E terceira coisa, o governo espiritual é temor e obediência. O governo próprio só se consolida quando você reconhece que existe uma autoridade maior acima de você. Quem não se submete ao Criador não tem autoridade genuína de governar nem a si mesmo e nem mesmo os outros. Você tem que lembrar isso. A moralidade, a espiritualidade, ela está totalmente ligada ao nosso Criador. Por quê? Você sabe, você não precisa de Bíblia. Vai uma dica para vocês. Você fala, moral é a Bíblia, Samuel? Não, você não precisa de Bíblia nenhuma. Você não precisa de Bíblia nenhuma para saber o que é certo e o que é errado. Sério, Samuel? Justamente. Lógico. Fala pra mim. Todo mundo conhece a historinha de Noé, né? Todo mundo conhece a historinha de Noé, da Arca de Noé, né? Você que não conhece, né? É um homem que Deus falou com esse homem, falou, vai chover muito, vai inundar a terra, construa uma arca, eu vou mandar os animais e aí vai salvar você e sua família. Só que antes disso tem o porquê que Deus decidiu fazer aquilo, né? Não foi aleatório. Deus falou, vou destruir a terra porque eu quero. Não. Deus olhou para a terra e viu que os homens que estavam ali, as pessoas que estavam ali, eram pessoas muito, muito más. Pessoas que faziam coisas absurdas. Mas coisas absurdas a pontos inimagináveis. E aí Deus se entristeceu de ter criado a humanidade. E aí ele falou o seguinte, falou, só Noé é justo e segue o que é certo. Mas espera aí, Noé, a história de Noé está em Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E Gênesis foi escrito por Moisés, que foi um israelita da época da escravidão do povo judeu no Egito. Noé, depois de Noé, só Noé viveu, se eu não me engano, acho que foram 400 anos que Noé viveu. Então, nem Bíblia tinha. Como é que Deus podia cobrar algo se não existia a Bíblia? Aí que veio o ponto. A moralidade, ela não está escrita num lugar. Ela não está feita num lugar. Na verdade, ela está escrita num lugar sim. Dentro do nosso coração e da nossa consciência. Ali a moralidade mora. Você não precisa de Bíblia para falar para você o que é certo e o que é errado. Você não precisa de... Hoje em dia, algumas consciências aí estão totalmente calejadas, né? Mas o que realmente é certo, você mesmo
se comove o que é certo e o que é errado. E como é que eu trato isso na fonte para que eu tenha uma moralidade e princípios que realmente vão sustentar eu ao longo do tempo? Aí você precisa da Bíblia, porque com o passar dos anos que vão se passando, a moralidade e os princípios têm se decaído grandemente. Os princípios da época de Noé são totalmente diferentes dos princípios lá. As pessoas sabiam exatamente o que era certo, o que era errado, sem estar nada escrito. Por isso que Deus falou, eles sabem o que é certo, mas ainda assim fazem o que é errado. Hoje, nos nossos dias, precisa haver, a gente está se caminhando para algo perto do dia do dilúvio, que as pessoas vão saber o que é certo, mas ainda vão preferir fazer o que é errado. E você precisa se restaurar sua moralidade, seus princípios diariamente, lendo a palavra, conversando com o Criador. Por quê? Porque você tendo princípios, valores e um senso moral mais elevado, adivinha o que acontece? O seu projeto, a sua família, seu negócio, seja lá o que você estiver construindo, vai ter bases cada vez mais sólidas, bases cada vez mais potentes, que vão sustentar resultados cada vez maiores. Então lembre-se disso. Não negocie com os seus valores. Restaure os seus valores. Para quê? Para que você tenha uma base forte para a sua vida, para o que quer que você vá fazer. E a Bíblia já nos fala de uma parábola, de parte de uma parábola que diz assim, ó: todo aquele que, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, é Jesus falando, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assolaram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Os princípios e as moralidades são sobre a rocha, e a sua casa são o seu projeto. Edifique ela sobre o lugar certo, sobre a rocha. Para quê? Você não vai se arrepender depois. Segunda coisa, Samuel, como que a gente vai materializar a live de hoje? Primeira coisa, identifique a brecha hoje. Pense em uma decisão, atalho ou conversa que você está tentando fazer de forma duvidosa, por ganância ou medo. Cancele ela agora. Você vai cancelar essa conversa, esse atalho, qualquer coisa, e corrija essa postura imediatamente. Eu falando aqui para vocês durante a live, já veio diversas coisas que vocês podem consertar, podem melhorar, e vocês vão atacar primeiramente elas. Ataquem, tirem ela do seu radar, tire isso da sua vida. Para quê? Para fortalecer suas bases. Pratique a restituição da verdade. Se você mentiu ou omitiu algo para cliente, parceiro ou familiar recentemente, chame a pessoa hoje e assuma o erro e alinhe a verdade nua e crua. Você vai sentar a bunda na cadeira e vai falar o seguinte: você viu que você mentiu pra alguém, fez algo de errado pra alguém, você vai chegar pra pessoa e vai falar: ó, eu falei tal coisa, não é assim, na verdade é desse jeito, eu tô aqui pra falar pra você porque eu me comprometo a partir de agora em restaurar a verdade na minha vida. Então eu não vou ficar falando, eu não vou omitir as coisas simplesmente pra poder ter lucro, pra poder ter recompensas. E a partir de agora, se você quiser continuar comigo nesse trato que a gente fez, é só
a partir com a verdade. E se você não quiser continuar, tá tudo bem. Eu aceito isso porque eu não quero aceitar mais a mentira. E se você não quiser me aceitar porque eu falei a mentira, tá tudo bem. Você tá totalmente na razão disso. Ah, Samuel, mas eu vou perder o cliente. Acabei de fechar um contrato altíssimo. Vale a verdade na sua vida? Até quando esse contrato vai se sustentar na mentira? A mentira vai conseguir sustentar esse seu contrato para sempre? A mentira vai conseguir sustentar esse seu faturamento para sempre? Melhor o faturamento milionário na verdade do que o multimilionário na incerteza. O multimilionário que pode ser que ele não vai durar. Lembre-se disso. Lembre-se disso. E constantemente. E a última coisa, oração e devocional em família. Reúne a sua casa hoje, 10 minutos, e leia um trecho da Bíblia. Ore com a sua esposa e seus filhos. E reafirme quais são os valores inegociáveis do seu lar. Você precisa treinar. Treine quais são os valores do seu lar. Treine quais são os valores da sua família. Treine. Reforce os valores. Por quê? Igual eu falei pra você, os valores precisam ser reforçados constantemente. Por causa da decadência moral. Você vai começar a ver coisas que você pode melhorar, coisas que você tem que mudar, coisas que você precisa alterar na sua vida. E eu falo pra vocês, vale muito a pena. Faça o que tem que ser feito, faça o que é certo, porque pessoas responsáveis, elas não têm sucesso só... Eita, olha... Aí. Pessoas responsáveis, elas não têm sucesso somente... elas têm noção que a verdade, a moralidade e os princípios sustentam o sucesso dela. Então que Deus abençoe a vida de vocês. E lembre-se, se você não tiver responsabilidade, você não governa o seu destino. Sem responsabilidade, sem destino. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até a próxima live!